Bom, pessoal, ah, a ideia dessa call, dessa talk, é a gente falar do Cockroach DB. Eu um walkthrough de todo o banco no geral. E assim, por que eu escolhi esse tema, né? Eu gosto de estudar sistemas distribuídos, gosto de estudar bancos de dados, então esse banco ele é bem legal, foi bem legal para mim, ele funciona. E ele é escrito em Go, então eu tive acesso aos códigos, eu podia acompanhar bastante coisa de como eles fazem o que está descrito aqui. Então, a ideia assim, é que eu vou apresentar alguns conceitos sobre o banco e está totalmente aberto para vocês, tá? Para quem quiser contribuir, pode interromper na hora, pode falar, não tem problema nenhum. Dúvidas também podem ficar à vontade. Então, o Cockroach ele tem algumas design decisions assim, que os caras seguiram, que endereçaram esses 3 pontos principais. Então, consistência, escalabilidade e sobrevivabilidade, não sei como traduzir isso. Mas, explicando basicamente o que isso significa, o banco ele tem o intuito de oferecer a mesma consistência ou próximo da consistência de um banco não distribuído, de um banco single machine. Ele precisa ser escalável, ou seja, escalar horizontalmente todo o workload do banco para vários nós, para vários servidores. E ele precisa ser capaz de sobreviver a desastres. Caso uma falha de um nó ou uma falha de um ou algo que desliga alguma parte do sistema, ele precisa conseguir sobreviver e continuar funcionando apesar disso. Então, qual foi a minha abordagem aqui nessa apresentação? O Cockroach ele é dividido em 5 camadas. E essa arquitetura em camadas, ela abstrai várias coisas, assim. Então, acho que ficaria legal se a gente fizesse um passo a passo através de cada camada. Então, cada camada tem um objetivo e eu escolhi, dentro desse objetivo da camada, um mecanismo, uma técnica que mais me chamou a atenção do ponto de vista técnico mesmo, de qual mecanismo faz aquilo funcionar, aquela camada funcionar. Então, a camada de SQL dele, ela vai fazer o translate de SQL para Key Value Operations. Então, tudo no Cockroach é armazenado em value, a gente vai ver na frente. A camada transacional, ela garante que todas as transações são consistentes. Então, todo read, ele vai ter ali um nível atômico de mudança. A camada de distribuição, ela apresenta todo o banco, todos os nós distribuídos do banco como uma unidade só, né? Então como uma single entity. A camada de replicação, ela é responsável por criar as réplicas e manter essas réplicas up to date, né? Consistentes com a última versão dos dados. E a camada de storage, ela é responsável por armazenar o dado em si. Então eu vou apresentar todas essas camadas, vou escolher alguns tópicos pontuais assim dentro de cada um. Vocês vão ver que dentro do Transaction é onde rolam todas as transações do Cockroach, mas eu não vou falar, por exemplo, de concurrency control, um nível de conflito. Eu não vou tocar nesse ponto. Eu escolhi lá um ponto X que eu acho para a gente falar do ponto de vista de sistema distribuído. E então, vamos seguir assim. E eu vou fazer isso bottom to up. Então, eu vou começar com a camada 5 para ficar mais fácil para a gente ir entendendo. Passando da camada 5, camada de storage. A storage layer do Cockroach, ela é bem composta por uma lib, digamos assim, chamada Pebble. O Pebble ele é uma storage engine, assim como o InnoDB do MySQL, né?
todos os bancos de dados usam uma engine de storage. Ela é uma engine de key value persistente. Então, ela salva todas as operações, todos os dados como key values na memória. Essa lib do PEB, ela é inspirada no RocksDB. RocksDB é um projeto interessante que a gente, inclusive, pode falar dele aqui em outras talks. Seria uma talk interessante para fazer. Essa história de engine ela é focada principalmente em performance, então fast read, fast write, e é escrita em Go. Então, a galera do Cockroach, eles resolveram meio que reescrever o RocksDB em Go, porque eles estavam tendo vários problemas com compatibilidade do compiler do CGO para o Go puro. Então, eles resolveram reescrever isso. Eles usam o Pebble, que é mais ou menos um RocksDB. Na segunda camada de replicação, como essa camada funciona? Então, basicamente, o principal ponto aqui que eu destacaria nessa camada é o Raft. O Raft ele é um algoritmo de consenso. O que é consenso? O consenso ele garante que as réplicas do banco de dados elas concordam em uma única visão do dado. Então, chegar em consenso nesse sentido, garantir que uma única versão é válida e que todos estão de acordo que essa versão do dado é válida. Quando a gente replica dados, né, a gente tem esse problema de como a gente mantém consistência com várias réplicas. E aqui o Raft ele é responsável por isso. Ele garante também que o CockroachDB ele pode sobreviver a desastres, por exemplo, com um nó crashando. Quando o nó crashar, quando o nó quebrar, parar de funcionar, se esse nó, por exemplo, ele for o líder, o Raft ele consegue fazer um processo de leadership que vai escolher um outro nó para ser o líder, e esse nó vai conseguir trabalhar e coordenar para manter consistência dentro do algoritmo. Ele também garante, de certa maneira, que a gente tenha alta disponibilidade, high availability. E ele faz isso porque ele mantém um strong consistency, né? Um alto nível de consistência entre as réplicas do banco. E por que isso, de certa maneira, garante alta disponibilidade? Porque se um nó cair e esse nó for o líder, o novo líder, a nova cópia que vai ser responsável por lidar com reads e com writes dentro do banco, ele precisa ser consistente com aquilo que o nó que caiu, que era o nó líder, ele tinha como verdade. Então, garantindo que a gente tem um nível alto de consistência, a gente garante que um nó caindo, nós temos uma outra cópia que é garantidamente igual com o nó que caiu. Então, esse nível de strong consistency, a gente pode também fazer outra talk só sobre isso, mas garantir strong consistency é um bom nível de consistência, né? Eu não vou entrar aqui em nível de consistência. O Cockroach anti-use serializable level of consistency. O que isso significa, né? Que ele garante que existe uma ordem de escrita que é global, ou seja, que é a mesma para todos os nós. Então, todos os nós eles são garantidos de ter a mesma de eventos em cada réplica. Não é garantido, por exemplo, com um banco no SQL. No SQL ele tem uma consistência que a gente chama de consistência eventual. Isso significa que ele faz um processo diferente de replicação. Essa replicação de um banco no SQL, ela é uma replicação assíncrona. E o que isso significa? Significa que ele escreve no banco aquilo que
chegou um insert no banco. Ele vai escrever esse insert e depois ele vai como as réplicas que ele escreveu. É por isso que é consciência eventual. Porque se não acontecerem mais inserts nesse banco, em algum momento as outras réplicas vão estar consistentes, vão enxergar essa mesma escrita. E aqui no corporate não, a gente vai ver que o Raft ele primeiro comunica todas as réplicas e ele pede que essas réplicas meio que confirmem que elas estão de acordo com uma escrita. Então, primeiro é feita a sincronização do dado, da informação, e depois ela é escrita no banco. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa apresentação, que, assim, eu prometo que vai ser só o começo, é meio longo, mas ele mostra bem para a gente como o Raft funciona. Então, vamos lá. Understanding Distributed Consensus. Então, a gente vai começar com um exemplo. Pessoal, todo mundo está conseguindo acompanhar, conseguindo ver bem aqui? Sim. Beleza, vamos lá. Então, assim, vamos começar considerando que a gente tem um sistema com um único nó. Esse nó é o nosso servidor, né, de dados. Ele armazena um único valor. Nesse caso, o valor X. A gente também tem um cliente que vai enviar um valor novo para esse servidor. No caso, ele enviou o valor 8 e o servidor ele escreveu 8 na memória. Então, nesse caso, com um único nó, é simples chegar num consenso. Existe um único nó, a consistência garantida. É isso que acontece quando a gente usa um banco de dados com um único servidor. Então, é simples manter consistência nesse caso. Mas o que acontece quando a gente tem vários nós, né? A gente tem um comportamento diferente nesse caso. E aí esse problema é o problema de consenso distribuído. O Raft ele é um protocolo distribuído. E para a gente ver como isso funciona, um nó ele pode ter 3 estados dentro do Raft. Ele pode ser um follower, ele pode ser um nó candidato a líder, e ele pode ser um nó líder. Então a gente tem essa diferença. O líder está circulado, o outro tem tracinhos e o outro não. O primeiro, que é o follower, não tem nada. Então todos os nós começam como followers. Aqui a gente não tem nenhum líder, e o primeiro passo é identificar qual nó vai ser o líder dentro desse grupo de nós. Então, se nenhum nó ele está recebendo o sinal de um líder, ele está ouvindo falar de um líder, ele vai se tornar um candidato. E qualquer nó pode ser um candidato. No caso, esse nó da esquerda se tornou candidato e ele mandou uma request para que os outros 2 nós que ainda estão no estado de follower concordem que ele seja o novo líder. Concordam que ele seja o novo líder, então ele se torna o líder desse grupo. Esse processo, por si só, se chama leader election. O candidato se torna o líder porque ele alcançou uma maioria de votos. É muito importante que a gente entenda o que é maioria, porque dentro do corporate, nós temos no mínimo 3 réplicas de cada informação. E por que 3 réplicas? Porque é a menor quantidade de réplicas que nós podemos ter para a gente garantir que a gente tem um consenso. Então, se um nó está propondo uma informação, nós garantimos que pelo menos um outro nó vai concordar, e aí 2 contra 1 é um quórum suficiente para garantir consenso. Então, aqui a gente viu o processo de leader election.
Agora, todas as mudanças que forem propostas para esse grupo, elas vão passar pelo líder. Mesmo que elas cheguem em outro nó, imagine que a gente tem um cliente que está conectado em um nó follower. O follower, ele caminhar essa request para o líder, porque o líder coordena as escritas e as escritas, desculpa, nesse grupo de nós. Então, aqui a gente tem um cliente que escreveu o valor 5 dentro desses outros nós no banco. Então, o que o nó líder faz, né? Ele armazena esse valor como um valor temporário, digamos assim, e ele vai agora comunicar às outras réplicas de que esse valor ele está querendo ser comitado. Então, alguém está tentando esse valor. As outras réplicas vão manter esse valor também num estado committed, e elas vão responder para o líder se elas concordam ou não que esse valor seja escrito. No momento em que o líder tem a confirmação de que houve um quórum, de que houve uma maioria, chegaram em um agreement, ele comitar esse valor no próprio log dele, ele vai comunicar às réplicas que esse valor foi escrito. Então, as réplicas agora, todos têm o valor 5. Eu vou parar por aqui. Essa apresentação ela é bem longa, a gente pode falar mais sobre ela depois. Vou deixar o link para vocês acessarem. A gente viu como funciona o processo de leader election no Raft e de como funciona o processo de votação para chegar no consenso sobre um valor, sobre um estado do banco. Então, essa camada de replicação, do meu ponto de vista, ela é talvez a mais importante do Cockroach, ou a que mais é a que garante a consistência do banco com. A próxima camada é a camada de distribuição. Como eu falei, ela é responsável por manter uma visão única de todos os dados, de todos os nós, todas as réplicas. Então, como funciona a camada de distribuição? Aqui no Cockroach, a gente tem um mecanismo de sharding automático. Então, todas as tabelas, elas são shardeadas, baseadas na sua key. Então, lembrando, né? No Cockroach, todo dado é representado por key value pairs. Então, o dado é shardeado, ou seja, ele é dividido ou particionado de maneira horizontal. De maneira que quando e ele chama de range, tá? Eu vou dar nome aos bois aqui. Então, um range, ele é um shard de uma tabela. Quando esse range ele chega a 512 mega, esse range ele vai ser dividido em 2. Então, nascerão outros 2 ranges. Por que 502, né? 502 é o valor que eles chegaram, um valor mais aceitável para o tamanho do range, porque frequentemente ranges eles mudam de nós. Então, mostrando aqui, a gente tem uma tabela, essa tabela verde, ela tem 3 réplicas. E digamos que a tabela, a réplica do meio, ela é a réplica, de acordo com o que a gente viu lá no Raft, ela é a réplica líder. Então, todas as escritas vão para essa réplica do meio. Quando essa réplica chegar a 512 mega, ela vai ser splitada. E aí, a nova réplica, o novo range que vai surgir em cada uma das réplicas, ele pode ter, e geralmente tem, um líder e uma réplica diferente. Então, no caso do R2, o líder está na primeira réplica. No caso do R1, ele estava na segunda réplica. Quais são os benefícios disso, né? Isso, de uma certa maneira, distribui a carga de trabalho da réplica. Então, se a réplica do meio, aqui, a segunda réplica, continuasse tendo
os dois líderes aqui, toda a escrita teria que passar pela replicadora. Isso assim, pensando em grande carga de trabalho, um workload pesado, isso aqui ia sobrecarregar essa réplica. Então, distribuindo esses shards e a liderança dos shards em várias réplicas, a gente garante que a gente vai balanceando a responsabilidade entre as réplicas. E isso aqui também, de uma certa maneira, garante uma escalabilidade horizontal. Porque conforme as réplicas vão aumentando, a quantidade de dados aumentando e a carga em cima desses dados de leitura e escrita vai aumentando, a gente pode, tanto o número de réplicas, nesse caso a gente tem 3 réplicas, mas no Cockroach a gente consegue configurar o fator de replicação das réplicas. Então, nesse caso, a gente poderia aumentar para 5 réplicas ou para 7 réplicas, né? Número ímpar de réplicas, porque a gente precisa alcançar consenso entre elas, né? Então, nesse caso, são 3, é o mínimo, poderia ser 7, 9, 11 e vai. E aí, dessa maneira, a gente consegue aumentar escalar horizontalmente, né, scale out, e distribuindo a carga de trabalho entre as réplicas. Então, essa é a principal responsabilidade da camada de distribuição. Depois a gente tem a camada transacional. Essa é a camada mais com conceitos que eu acredito que são interessantes. Assim. Tem 2 conceitos principais. Só lembrando, essa camada ela é responsável por controlar todas as transações que acontecem no banco e garantir que essas transações acontecem de forma... Ou seja, a gente tem 5 inserts no banco e esses 5 inserts eles devem acontecer de maneira errada dentro do banco. O primeiro conceito interessante é o conceito de Hybrid Logical Clock, ou HLC. Por que esse conceito é interessante, né? Em sistemas distribuídos, nós não temos uma visão global de um relógio. Então, isso tem sido um problema desde que existem sistemas distribuídos. Porque cada nó ele vai ter uma visão de tempo. E esse tempo ele não necessariamente é sincronizado. Existem maneiras de sincronizar relógios que estão distribuídos entre as réplicas, mas a gente nunca tem a garantia de que esses relógios eles estão sincronizados, né? Estão com o tempo certo. Então, o que acontece aqui no Cockroach, especificamente dentro desse mecanismo de HLC? Nesse mecanismo, cada um dos nós ele tem um physical clock, né? Então, cada máquina vai seguir o seu tempo local. E cada máquina também tem o seu logical clock. E aí a gente tem vários tipos de clock lógico. Isso pode ser um assunto para uma outra talk também, porque é um assunto interessante e bem extenso. A gente tem vários tipos de logical clocks, né? A gente tem o primeiro logical clock lá, proposto por Lamport, há muito tempo atrás. Depois a gente tem a evolução dele, que são os relógios vetoriais, tem relógios matriciais, enfim, vários tipos de relógio. E aí o logical, que é esse relógio de Lamport ou vetorial, ele é usado para distinguir eventos que estão no mesmo tempo do physical clock. Então ele é meio que o cara que desempata quando o physical clock está igual. Então esse algoritmo do HLC, ele vai fazer toda essa manutenção, ele vai definir qual que é o logical clock global do cluster, e ele vai considerar o physical clock, e aí o que a gente tem, né, como garantia? A gente tem uma ordenação global de todos os eventos que acontecem com a combinação do tempo real de cada cluster com o tempo lógico do cluster todo, né, do cluster em si. Esse EP-time ele é usado como um timestamp em todas as requests de leitura e todas as requests de escrita.
Então, sempre que um nó se comunica com o outro para escrever alguma coisa, chegou uma solicitação de um insert ou uma solicitação de select, todas essas requisições vão vir com um timestamp. Isso é usado pelo HLC para sincronizar o relógio lógico. E esse tempo lógico, esse tempo do HLC, ele vai sempre ser maior ou igual ao tempo real. Porque, de novo, se esse tempo real, dentro de uma transação, por exemplo, ele for igual, o logical clock ele vai ser usado para desempatar essa questão. Então, chegaram duas transações ao mesmo tempo, as duas com o mesmo relógio. A comunicação, um evento vai sempre chegar depois do outro. Por mais que eles tenham o mesmo timestamp físico, o mesmo tempo físico, o HLC vai ser diferente, porque o logical clock vai desempatar essa questão. Mas o logical clock é um monotônico? Como é que ele deriva o valor dele? Então, o logical clock do artigo original, ele usa um relógio vetorial, se não me engano. Então, ele vai criar uma relação de causalidade entre eventos. Então, sempre que chega um evento de leitura e um evento de escrita, por exemplo, um nó se comunicou com o outro. Ele vai gerar um ID, ou um tempo lógico, ele vai fazer relações entre essas comunicações que os nós vão fazendo, né? Então, a gente tem o conceito de happens before. O clock lógico ele vai seguir essa relação de causalidade. O nó X se comunicou com o nó Y. No nó X o tempo era 0, no nó Y o tempo é 1. Então agora o logical clock passa a ser 1. Ele vai se equilibrando dentro dessas relações de causalidade. Não sei se fica claro. Então, para mesmo aqui, uma leitura é um valor menor que um valor de escrita para mesmo aqui, se os eventos aconteceram nessa ordem. Não entendi. Desculpa. Tudo bem, eu acho que eu entendi, mas beleza. Beleza. Acho que é uma boa toque para a gente fazer no futuro sobre logical clocks, né? Inclusive sobre o HLC. Uma coisa importante também sobre a camada transacional, ela também contribui com a consistência do banco como um todo, né? E aqui no Cockroach, o nível de consistência mais alto que o Cockroach garante é o serializable. E a gente tem o Spanner, que é um banco no qual o Cockroach foi inspirado, aliás. E no Spanner eles têm uma noção de tempo que é chamada de true time. Então eles usam um tipo de relógio que é bem diferente, e eles conseguem um nível de consistência chamado de serializable. Consistência serializable, ela garante que todos os eventos que aconteceram dentro do banco, eles são ordenados e eles aconteceram em um tempo real time exato. E aqui no Cockroach a gente não tem essa visão. A gente tem a visão de qual evento aconteceu primeiro que o outro. Então, chegou essa escrita, chegou essa escrita, essa leitura, depois a outra escrita, mas eu não sei qual é o tempo exato em que isso aconteceu em real time. Eu só consigo ter uma ordenação geral dos eventos por conta do relógio lógico. Então, eles não necessariamente batem com o real. No Spanner, como ele roda todo dentro da infraestrutura do Google, eles conseguem criar uma noção de global time que garante para eles um nível de potência muito maior. Mais perguntas, pessoal, sobre isso? Ficou claro? Não? Seguindo. O segundo ponto que eu acho que é legal, que é importante, é o MVC, é o Multi-Version Concurrency Control. Isso e para que ele é usado? O Multi-Version Concurrency Control ele é usado para versionar
objetos do banco. Então, cada key value pair, ele é versionado. Então, ele é versionado usando a noção de tempo que a gente viu atrás, que é o HCL. Então, ele tem um tempo lógico ali, um tempo global. Ele tem essa etiqueta de tempo num objeto e ele tem um snapshot do objeto naquele tempo. Então, a gente tem um histórico de snapshots desse objeto. Para que isso é usado, né? Como a gente tem aqui no Cockroach transações distribuídas e é muito fácil, né, você ter inconsistências quando transações estão tentando correntemente, né, escrever no mesmo dado, o MVC garante que statement, cada read, cada write, ele está vendo uma versão do dado anterior ao seu próprio timestamp. Então, digamos que está rolando uma transação em uma linha do banco. Enquanto essa transação está rolando, se chegar um read nessa transação, esse read ele não vai enxergar as alterações que estão sendo feitas por aquela transação. Ele vai enxergar uma versão antiga dessa linha, feito para garantir a consistência do banco. E ler esse dado, a gente só vai ver atual se a transação terminou e gerou um timestamp, um novo snapshot daquele banco. E isso é usado para garantir essa consistência. Então, ele protege tanto leituras escritas de atualizações de transações que estão acontecendo de modo concorrente. Isso garante uma outra propriedade que é chamada de transaction isolation. Significa que uma transaction não necessariamente vê que ela está acontecendo, que ela está alterando, por exemplo, uma row ou uma table que outra transação está alterando também. E aí, o que vale destacar é que eu não abordei, mas existem vários mecanismos de resolução de conflito entre transações. Então, se duas transações chegaram com o mesmo tempo, ou com tempo parecido, e elas estão olhando para uma mesma versão do MVCC, uma mesma versão do objeto, elas vão entrar em conflito. Existe toda uma parte do Cockroach que é só para lidar com esse conflito, de resolver esse conflito de transações querendo escrever num metadado. Bom, a última camada é a camada de SQL, é mais simples, foi até difícil encontrar alguma coisa para falar sobre ela, mas basicamente o que ela faz, ela converte tudo que a gente faz em SQL, todos os joins, os selects, os inserts, em operações de key value pair. Ela também tem uma outra importância, que é otimizar essas carries, porque ela tem uma visão geral dos nós do banco. Ela consegue saber, junto com a camada de distribuição, quais tabelas, quais nós, quais réplicas tem quais dados. E a principal otimização que é feita aqui é a otimização de localidade. Então, a gente está fazendo um read numa tabela, no nosso caso, né? A gente tem um servidor aqui em São Paulo e outro servidor nos Estados Unidos. E aí a gente fez um select aqui, eu fiz um select aqui no Brasil. Só que esses dados que eu estou consultando, eles estão nos Estados Unidos. Né? Então, essa camada aqui, ele consegue otimizar isso, ele consegue delegar essa carry para o servidor ou para a réplica que está lá, naquele data center, para otimizar esse processo de chegar em consenso, enfim, a melhor maneira de resolver essa carry. Então é isso na camada de SQL. Então assim, pessoal, fui rápido, acho que eu falei rápido demais, mas eu fico aberto aqui para tirar dúvidas. A do Cockroach. E a ideia dessa apresentação foi passar por cima de todas essas camadas, mostrar os principais mecanismos de cada camada, e aí entender, né, o porquê que ele põe a ser consistente. Né? Ele se propõe a ser consistente porque ele tem replicação síncrona, porque o Raft coordena todas as escritas que acontecem dentro do banco,
Então, ele sempre ele garante que todas as réplicas de um determinado dado, eles estão sempre consistentes. Ele é escalável, porque ele tem um esquema de distribuir, de shardear e distribuir as tabelas e equilibrar, né, balancear o workload entre essas tabelas, entre as ranges, né, que é o nome que ele dá. E ele é survivable porque ele consegue se recuperar caso um dessas réplicas caia. Caso um esses nós tenha um crash, por exemplo, um outro nó, ele vai ser eleito, como a gente viu no algoritmo de leader election, esse outro nó vai ser eleito para assumir como coordenador desse grupo de réplica. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro e espero várias perguntas aí de vocês. Ô, Léo, eu tenho uma. Volta uns 2 slides aí no GSQL lá. Só pra ver se eu. Esse aí. Só pra ver se eu entendi. Então, quando o Cockroach vai escrever no banco, ele de alguma forma ele determina qual que é o range daquela key, certo? Que ele está setando o valor e e isso vai para algum node. Então, quando eu faço uma query, ele faz esse processo de converter SQL em key value, é nesse momento que eu também estou determinando qual que é meu range e, consequentemente, qual que é o node que eu tenho que ir, certo? Isso. Com a camada de distribuição, que é dois passos antes, aí, ela tem um conceito chamado de meta-range, que é tipo meta-informação sobre as responsabilidades de cada range. Então, aqui na camada de SQL, ele consegue saber qual range tem o dado que eu quero baseado na key dele. Então, tipo, como se fosse um sorted map, né? A gente tem baseado na key qual que é a posição dele na tabela como um todo, eu consigo identificar o range, consigo mandar pro líder daquele range a requisição já certa. Uhum. Não, era isso mesmo. Então, tipo, cara, de alguma forma a query que eu escrevo, eles conseguem, é o que vira de fato a minha key para encaixar, para encontrar. Isso. E até essa parte de locality dele, a gente consegue, por exemplo, usar campos da minha tabela para criar índices secundários. E aí, através desses índices, por exemplo, eu quero que todas as carries vindas do Brasil sejam respondidos pelo nó tal. Então, o Cockroach ele consegue rebalancear os range de maneira que o líder desse range que tem esses dados .br, sei lá, um e-mail.br. A gente sabe que todo mundo que tem e-mail.br tende a acessar, fazer carry a partir do Brasil. Ele consegue colocar esse grupo num servidor do Brasil, num nó que esteja num data center do Brasil. E aí, baseado na key, ele consegue otimizar isso, sabe? Não sei se ficou claro de novo. Ficou sim. Valeu. Mais dúvidas, pessoal? Bom, é isso. Eu espero que tenha sido legal para vocês, que tenha dado para entender. Caso tenham mais dúvidas, é só chamar. Eu estou aí para falar disso.